ouvir a voz do Salvador. Miqueias capítulo 3. Coitado do Miqueias, faz muito tempo que ninguém passa por ele aí, né? Pela dificuldade. Vamos orar? Todos acharam, amém? Então vamos orar. Ô Pai, adoramos o Senhor, reconhecendo que Tu estás aqui, que essa é a Tua palavra, que nós devemos toda a honra, todo o respeito à Tua palavra, que essa história ficou transcrita porque o Senhor tinha algo para nos ensinar através dela. Tantos profetas falaram tantas coisas no meio de Israel, e o Senhor escolheu que dentre alguns Miqueias estivesse, e essa história estivesse narrada. E nós queremos hoje pedir temor do Senhor, Pai, para que nós olhemos para a palavra, para que sejamos submissos a ela, para que as nossas ideias humanas não atrapalhem aquilo que é da palavra. E por isso pedimos a iluminação do Espírito Santo do Senhor, e que o Senhor abra o nosso coração, para que nós, enquanto igreja, não estejamos tratando de alguma coisa daquilo que o Senhor está querendo que nós não tratemos, e nem deixemos de tratar de alguma coisa daquilo que o Senhor quer que tratemos. Dê-nos da Tua sabedoria, Pai, dê-nos do Teu temor, e que o resultado disso, Pai, sejam cristãos melhores, igreja melhor, no sentido de uma igreja que dá testemunho da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Miqueias capítulo 3. Eu estou aqui com a versão atualizada, que é a versão que vocês todos têm, mas eu vou pedir licença para ler na nova versão internacional. É uma outra versão que aí você pode comparar, inclusive à medida que estiver lendo aqui, você vai olhando na tua e vai comparando, tá? Então disse eu: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra aqueles que não lhes enchem a boca. Por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas e o dia se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Vou convidar você para a gente ler junto o versículo 8, vamos ler? Mas há poucos... Não, eu acho que eu estou com a outra versão, desculpa que eu tenho que ler na versão que vocês estão, senão vai complicar. 8, vamos lá? Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor.
cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Irmãos, em Israel tinha uma característica que é muito diferente da nossa. A gente tem uma tendência de fazer uma diferença entre aquilo que é religioso daquilo que não é religioso. A gente tem uma tendência de achar que Deus se interessa por aquilo que é religioso e não está nem aí com aquilo que não é religioso. A gente tem uma tendência de achar que a igreja trata de coisas espirituais e que aquilo que acontece fora do espaço da religião não tem nada a ver com espiritualidade. Em Israel não havia essa diferença. Em Israel, quando se tratava do profeta, do sacerdote e do rei, estava tratando de 3 instituições e todas estavam a serviço do Senhor. E Calvino considera tanto o rei quanto a igreja a espada do Senhor. Lutero considera tanto o rei quanto a igreja espada do Senhor. Tomás de Aquino considerava tanto o rei quanto a igreja espada do Senhor, e Agostinho no século III considerava tanto a igreja quanto o governo espada do Senhor. A diferença era como cada um deles considerava o papel do governo e o papel da igreja. Atanásio, lá já no início da igreja, ele dizia que a igreja tem que ficar separado das coisas. Agostinho vem no século IV e vai dizer assim: não, a igreja e o Estado são parte do projeto de Deus. Tomás de Aquino vai dizer: a igreja e o Estado são partes do projeto de Deus, mas a igreja está superior ao Estado, então ela manda sobre o Estado. Lutero vem depois e diz assim: não, a igreja e o Estado estão como nas mãos de Deus, mas a igreja precisa obedecer os governos. Calvino fala assim: não, a igreja e o Estado estão paralelos e a igreja não tem nada a ver com o Estado. A igreja não se mete com o Estado, mas a igreja vai falar contra o Estado todas as vezes que o Estado contrariar a palavra de Deus. Qual é a posição que nós vamos assumir? A gente precisa compreender a partir de um texto desse como é que Deus tratava das coisas, e entender que a gente precisa tratar das coisas com a perspectiva de Deus e não com a perspectiva religiosa. Aqui nós falamos das 3 instituições, vão aparecer aqui: o governo, o sacerdócio e o profeta. O governo que cuidava da administração pública, o sacerdote que estava em nome de Deus cuidando do culto e se sentava com o governo, porque tudo era parte do projeto de Deus para o povo de Israel, e o profeta, que era alguém que surgia de algum lugar, independente do governo e independente do templo, e eles vinham para poder falar em nome de Deus e apontar caminhos. O profeta era aquele que vinha e apontava caminhos. O profeta era aquele que vinha e dizia qual era a vontade do Senhor para o povo. E aí eu queria que a gente estivesse olhando hoje algumas características de um povo perdido na sua própria terra. Israel veio, nós temos visto lá em Neemias a história já posterior a isso aqui, mas Israel veio, se estabeleceu na terra. Israel dividiu-se em 2 partes, tinha o reino do norte e o reino do sul. Miqueias era um profeta que profetizou no mesmo período de Isaías, portanto um pouco antes do exílio do reino do norte. E Miqueias ele morava no interiorzinho, numa cidadezinha próxima a Jerusalém, mas ele ficava vendo o que estava acontecendo na grande capital, e ele via que o povo de Israel havia se perdido. Ele não estava sob a opressão de ninguém, ele não estava fora da sua terra, mas havia se perdido. E algumas características ele deixa claro aqui daquilo que acontecia em Israel. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais profundo o texto de Miqueias, porque a gente teve um trabalho lá na Jocum, e eu tive a oportunidade de trabalhar com os meninos um pouco mais sobre profetismo, e esse texto de Miqueias é um texto muito rico para a gente poder compreender hoje. A primeira característica de um povo que se perde na sua própria terra é quando os seus líderes passam a explorar o seu povo como se fosse alimento. Quando os seus líderes passam a explorar o seu povo como se fosse alimento.
Miqueias, no versículo 1, chama os líderes de Israel, as cabeças de Jacó, e diz para eles: olha, não são vocês que têm que saber o que é certo e o que é errado? Vocês é que são líderes, vocês é quem governam, vocês é que têm que fazer o que é o certo, e vocês é que têm que fazer o que é errado. Vocês é quem tem a resposta daquilo que é bom e daquilo que é ruim para o Estado. No entanto, vocês estão praticando exatamente o contrário disso, porque se tem uma característica que um líder tem, é amar o bem e aborrecer o mal. Quando eu escolher um líder, quando eu olhar para um líder, eu tenho que olhar para um líder que é alguém que ama o bem e aborrece o mal. Miqueias diz assim: vocês estão fazendo o contrário. Versículo 2 diz: vocês têm se aborrecido do bem e têm amado o mal. Quando eu olhar para um líder, seja um líder da casa, o marido, o pai, a mãe, quando eu olhar um líder e eu perceber que o meu líder está aborrecendo-se do bem e amando o mal, eu tenho que questionar. Quando eu frequentar uma igreja e eu ver pastores e presbíteros que amam o mal e aborrecem o bem, eu tenho de confrontá-los. E aí, quando o pai que não consegue ser pai e fica questionando os outros, ele não entendeu a função de líder. Quando uma liderança de igreja olha para os seus líderes nacionais, ou olham para a liderança da cidade, ou olham para a liderança do estado, ou olha para a liderança do país, e começa a perceber que essa liderança tem amado o mal e aborrecido o bem, alguma coisa está errada. Claro que eu estou falando de Israel, né? Era o foco aqui, era Israel. Lá em Israel, os líderes estavam se caracterizando por amarem o mal e se aborrecerem do bem. E Miqueias olha para eles e fala: quando eu olho para vocês, eu vejo vocês arrancando a pele e arrancando a carne de cima dos ossos e comendo a carne do meu povo, e arrancam a pele e esmiuçam os ossos e os repartis como para panela e como carne no meio do caldeirão. Era como se a gente pudesse ver, às vezes eu vou à feira aqui, né? No sábado de manhã eu gosto de ir na feira aqui pertinho, e essa semana passada mesmo estava lá com a Adel, e a gente vai passando e tem aquele lugar assim, onde eles penduram os coitados dos animais, né? Tudo arrancado, os pedaços, pendurados assim, naquelas coisas, e a gente passa meio de cara, meio para o lado assim, e aí tem hora que você passa e vê as pessoas puxando o pescoço da galinha. Não tem aquele negócio de puxar o pescoço da galinha, aquela coisa que você puxa o pescoço da galinha, solta assim, e a galinha fica se batendo no quintal assim, naquele desespero, naquela agonia. Ou quando a gente vê alguém matando um porco, e o porco ainda está meio vivo, de umas cacetadas que deram nele lá, e alguém chega e mete uma faca ali, sai o sangue, e a gente fala: eu não gosto disso, eu gosto de comer o porco, mas não gosto de ver matar, porque o porco grita demais, porque não sei o que. É mais ou menos essa figura que Miqueias fala: quando eu olho para vocês como líderes, ele diz assim: assim diz o Senhor. Porque o que ele está falando agora é em nome do Senhor. Vocês estão fazendo isso com o meu povo. Irmãos, é uma ilusão da mente religiosa protestante imaginar que Deus só ama o povo da igreja. É uma irresponsabilidade da nossa vida imaginar que Deus só ama o povo da igreja. Deus ama a sua criação. Deus ama qualquer ser que Ele criou, especialmente os seres que são imagem e semelhança dEle. Na hora que Deus vê alguém em algum lugar passando por algum tipo de sofrimento, passando por algum tipo de agonia, passando por algum tipo de humilhação, passando por algum tipo de opressão, passando por algum tipo de injustiça, isso está ferindo frontalmente a santidade do Deus Criador. Quando eu olhar um povo e ver esse povo sendo arrancado a pele,
puxado no pescoço, largado no meio do quintal, como sendo alguém que é para ser destruído. E o texto depois vai dizer assim: vocês comem a carne do meu povo, arranca a pele, esmiuça os ossos, coloca na panela, separa no meio. Quando a gente vê em algum lugar alguém passando por esse tipo de coisa, entendamos nós que alguém está ferindo o Senhor. Quando a gente olha lá em Tiago, no Novo Testamento, Tiago diz assim: olha, o sangue dos trabalhadores tem chegado até a presença do Senhor. Quando alguém está sendo explorado em algum lugar, o que está sendo ferido é a vontade do Senhor. Se nós chegarmos à conclusão de que na nossa terra tem gente sendo explorado pelos líderes, se a gente chegar à conclusão de que em nossa terra tem alguém sendo roubado pelos líderes, se a gente chegar à conclusão de que na nossa terra pessoas têm se utilizado das coisas públicas para fazer opressão em cima do mais pobre. Em Israel, um pouco tempo antes daqui, o povo estava sendo oprimido por Salomão, porque Salomão cobrava 3 meses por ano, que era para trabalhar para o governo, em pagamento de impostos. Lá em Israel, naquela época, uma pessoa se organizou e tomou parte do governo e assumiu de 12 tribos, assumiu 10 tribos, porque o governo estava cobrando 3 meses de impostos do povo, e dizia-se que aquilo era uma opressão do governo. Quando eu saí da igreja, quando eu saí do templo, ir para casa e assistir um jornal e ver uma notícia e imaginar que aquilo não tem nada a ver com o culto que eu estava na minha casa, eu estou sendo conivente com um erro que acontece, porque quem está sofrendo é alguém que está lá na ponta, sendo roubado, sendo oprimido, sendo explorado por alguém que está em cima. Segunda característica é quando os profetas deixam de denunciar a injustiça e se vendem aos seus líderes. Olha, o governo está aqui, o governo faz o seu papel, o governo tem que promover o bem, tem que combater o mal. No dia que o governo estiver combatendo o mal e combatendo o bem e promovendo o mal, esse governo precisa ser confrontado. Lá em Israel, uma figura de confrontação era o profeta. Era aquele que em nome do Senhor chegava e dizia: isso está errado. Isso está errado. O problema é que o profeta normalmente era alguém não querido pelo governo, porque ele vinha exatamente para dizer: isso está errado, o certo é fazer isso. O problema é que os profetas começaram a se calar. Israel estava tão esculhambado, Israel estava tão perdido, que os profetas também já não falavam mais nada. Os profetas ficavam preocupados com o seu mundinho, os profetas ficavam preocupados com a sua casinha, os profetas ficavam preocupados com: vamos lá dar respostas para o rei. O rei às vezes precisava de um profeta. Ele falava: eu quero fazer uma reunião de profetas aqui, e vou fazer um café da manhã para vocês. E aí os profetas iam lá e sentavam com o rei, e aí o rei falava para eles: olha, nós temos uma decisão para fazer, nós queremos saber qual é a vontade do Senhor. Eu estou querendo que a gente tome uma nova terra, ou eu estou querendo que a gente faça tal coisa. Os profetas ficavam assim: bom, se a gente achar que é uma coisa boa, nós vamos dizer assim: legal, isso é vontade do Senhor. Se a gente achar que é uma coisa ruim, a gente também fica quieto, porque a gente vai dizer: isso é vontade do Senhor. Os profetas ficaram calados, e Miqueias diz para eles assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Não são os profetas que apontam o caminho? Os profetas estão calados. Não são os profetas que dizem o que é certo? Os profetas estão quietos. Os profetas estão falando aquilo que eles acreditam que é bom para o rei, mas não apontam o que é errado. Aí ele diz assim: esses profetas têm errado porque eles dizem paz quando o rei dá uma coisinha para ele comer,
mas apregou a guerra santa contra aqueles que não lhe metem nada na boca. Sabe o que ele está falando, irmão? Suborno. Ele está falando assim, olha, quando o profeta vai falar uma coisa, mas o rei chega e dá um suborninho para ele, ele se cala, fala nada. Ele teria que dizer aquilo que é vontade do Senhor, mas ele fica caladinho, porque o profeta deu alguma coisa para ele comer. A igreja, você e eu, somos profetas de Deus, irmãos. Nós somos os profetas de Deus na terra. Nós estamos aqui para dizer qual é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que nós entreguemos a nossa vida para Jesus, para que a gente se arrependa e vá para o céu. Mas é vontade do Senhor também que a gente pratique a justiça, porque a justiça é uma característica do nosso Deus, e todas as vezes que o reino de Deus estabelecido na terra através da igreja ouvir algum tipo de injustiça, a igreja precisa apontar o caminho, a igreja precisa dizer. O problema é que a igreja fica escandalizada quando vê dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, mas fica quietinha quando o governo explora de alguma maneira o seu povo, desde que não nos cobrem impostos, desde que deem concessão de televisão para algum pastor conhecido nacionalmente nosso, desde que deem cargos para alguns dos nossos filhos ou para alguns dos nossos irmãos nas assembleias legislativas da vida, desde que frequentem os nossos templos e a gente fica feliz porque o deputado fulano de tal, ou porque o político fulano de tal está frequentando a nossa igreja, e agora a gente tem que ficar caladinho porque ele dá um dízimo alto na igreja. É quando o profeta recebe alguma coisinha, e porque recebe alguma coisinha se cala. Miqueias vai dizer assim: gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou falando aqui, eu sei que eu tenho perdas, porque agora não vão botar nada na minha mão. Eu sei que eu tenho perda, porque agora não vão gostar de mim, mas eu estou cheio do Espírito do poder do Senhor. Versículo 8: cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e o seu pecado. E aí, Neemias não está falando de templo, irmãos. Neemias não está falando de culto. Aliás, desculpa, Miqueias não está falando de templo, Miqueias não está falando de culto, Miqueias não está falando de oração, Miqueias não está falando das coisas da religião, Miqueias está falando de pecado cometido pela nação. Quando Miqueias vai dizer isso, ele está dizendo de algo profundamente espiritual, ele chama isso de pecado. O problema é que a gente acha que pecado só são algumas coisinhas relativas ao templo, e aí se cala e acha que nós devemos ficar tratando da seleção brasileira quando o cara está sendo comido por um câncer no estômago. E nós vamos sair dos nossos templos e vamos discutir a eternidade, e nós vamos discutir o que é que vai acontecer lá no céu, quando as pessoas ficam perguntando assim: a gente vai se lembrar do que aconteceu na terra? Nós vamos conhecer um ao outro lá no céu? Como é que vai ser a nossa casa no céu? Qual vai ser o formato? Nós vamos... Todas essas coisas são importantes, irmãos, mas não adianta a gente ficar perguntando o que vai acontecer lá no céu, quando a gente estiver achando que o que está acontecendo aqui na terra não é pecado. Isso é pecado. E a igreja tem o papel de, em nome do Espírito do Senhor, da forma que o Senhor lhe der, e cada um de nós vai ter uma forma, cada um de nós Deus vai chamar para de alguma maneira poder dizer: isso é pecado. Porque quando um governo começa a explorar o seu povo, e quando os profetas em nome de Deus ficam calados, nós estamos sendo coniventes com o pecado. Em terceiro lugar, é quando a gente acha que Deus não tem nada a ver com isso. Está tudo bem, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está presente na nossa vida. Olha o que diz o versículo, no versículo 9 em diante. De novo ele vai dizer: olha, eu estou falando com vocês líderes, vocês que abominam o juízo e pervertem tudo que é direito. Versículo 9:
Vocês que abominam o juízo e pervertem tudo que é direito. Na outra versão diz assim: eu estou falando com os governantes da nação de Israel que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo. Eu estou falando com vocês que estão construindo. Vocês estão edificando a cidade, mas vocês estão edificando com sangue e com perversidade. Eu falo com vocês. Vocês estão construindo com sangue e perversidade. Sabe qual é o problema? O problema, no versículo 10, versículo 11, é que os seus cabeças dão sentença por suborno. Sabe o que estava acontecendo naquele tempo? Sabe o que estava acontecendo naquele tempo? Pagamento de propina. Naquele tempo, os juízes estavam decidindo a partir de suborno. Naquele tempo, os líderes tomavam decisão se podia fazer uma coisa ou não fazer uma coisa a partir de suborno. Naquele tempo, as pessoas compravam umas às outras. Naquele tempo, as pessoas achavam que isso era tranquilo, isso era normal. E enquanto isso, o texto diz que os sacerdotes estavam no templo ensinando aquilo que era do seu interesse. Lá fora está uma esculhambação, lá fora está uma injustiça, e os sacerdotes estavam no templo ensinando aquilo que era do seu interesse, quietinhos, quietinhos. Às vezes a gente olha e imagina que algumas coisas só são boas. Lá fora, irmão, qualquer coisa que perverter o juízo de Deus é pecado. E se a gente ficar aqui dentro do templo como sacerdote ensinando apenas aquilo que é do nosso interesse, nós estamos pecando contra aquilo que está lá fora. Os governantes subornam, os sacerdotes ensinam só o que é do seu direito, e os profetas adivinham por dinheiro. Olha, traga aqui a sua oferta e eu vou te abençoar. Coloque aqui uma oferta, mas não venha com miséria não. Não venha com miséria não, coloque uma oferta de peso. Coloque uma oferta pelo tanto que você quiser, pelo tanto que você crê. Bote uma ofertona, que aí eu vou abençoar você. Isso é pecado. Israel estava sendo destruído dentro de si mesmo, porque o governo roubava, o sacerdote ensinava o que era dos interesses, e o profeta ficava pedindo dinheiro para poder fazer alguma coisa em nome de Deus. E o pior dessa história está no final do versículo 11, porque ele diz assim: e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Nós vamos ter agora, daqui o mês que vem, nós vamos ter a jornada pela juventude da Igreja Católica. Milhões de jovens estarão no Rio de Janeiro cantando, e o Papa Francisco estará lá. Papa carismático, querido, né? Papa argentino, a primeira viagem internacional dele está vindo ao Brasil, e aí assim vai ser muito legal, e vai estar todo mundo cantando, e vai ser muito bom. Não estamos nem aí com o que está acontecendo lá. As igrejas evangélicas nunca cresceram tanto, as igrejas evangélicas nunca arrecadaram tanto dinheiro. Está tudo bem, o Senhor nos abençoa, o Senhor é conosco, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está ao nosso lado, nada de mal nos sobrevirá. Miqueias vem e diz assim: nada, de jeito nenhum. Sabe o que vai acontecer com vocês? Versículo 12: por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Olha, se vocês continuarem desse jeito, esquece esse negócio de que Deus vai nos abençoar. Vai abençoar nada, abençoar nada. Vocês serão destruídos.
Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus aquilo era pecado. Para Deus aquilo era pecado. Deus estava tratando de algo profundamente espiritual. O cara estava com um câncer ali na frente dele, e ele não estava discutindo a Copa das Confederações, ele estava discutindo o câncer do cara. E o câncer do cara se chamava pecado. O Brasil passa por pecado. O Brasil é um país vergonhoso. A gente ficou falando que era por causa dos ídolos, é por causa dos líderes do governo, dos templos e de fora dos templos, que ficam calados, falando, tratando de coisa que não tem nada a ver. O Brasil colhe as consequências de ser indiferente ao Senhor e às vezes cantando em nome de Jesus, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica. É preciso que a igreja de Jesus pare e entenda que isso se chama pecado. É preciso que a igreja de Jesus seja reconhecida como aquela que diz: isso é pecado. É preciso que a igreja de Jesus pare de receber coisinhas de governo. É preciso que a igreja de Jesus pare de flertar com o poder. É preciso que a igreja de Jesus pare com esse negócio de, se é alguma coisa contra gay, eu negocio com a bancada ruralista, ou com a bancada dos bancos, ou com a bancada de qualquer tipo de bancada, e voto numa outra coisa que é errado também, mas eu voto porque é contra gay. Pecado se chama diante de Deus pecado, independente de qual seja. E agora a igreja de Jesus precisa tomar uma postura diante do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque está sem rumo o Brasil. Não tem rumo. Partidos políticos acabaram. Ninguém ouve partido político. Não tem partido político para ser respeitado no país, porque está tudo na vala comum. Igrejas evangélicas e padres estão caladinhos, porque boa parte está, desculpa aqui a expressão, mas é uma expressão comum. Não vou falar. Eu vou usar uma outra expressão. É porque está aproveitando dos benefícios que o governo dá, e tem que ficar caladinho porque não pode falar nada. A igreja de Jesus precisa assumir o protagonismo de dizer qual é o caminho. Não é apenas o caminho para o céu, é também o caminho da justiça social. É a igreja que tem de dizer, porque ninguém tem autoridade como a igreja para dizer. E no dia que a igreja se calar, as pessoas vão ficar igual a manifestação que teve a semana passada, que a gente não sabe para onde está indo. Aí um grupo puxa para cá, vai todo mundo para lá, mas outro grupo foi para lá, está todo mundo lá. Daí a pouco as pessoas estão ligando, mas está onde? Ninguém sabe. É assim que está o Brasil, ninguém sabe. A igreja precisa dizer. Se a igreja se calar e ficar dentro dos templos como sacerdotes, ensinando apenas o que é o seu interesse, ela é parte do pecado. E alguém virá cheio do Espírito Santo de Deus, apontar contra nós o dedo e dizer: vocês estão pecando também. No capítulo 4, Miqueias chama a atenção do povo e diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O profeta, irmãos, ele traz a esperança. O profeta, ele diz o que está errado e fala da esperança. O profeta estava agora se referindo a Jesus.
Ele estava se referindo ao dia que Jerusalém seria destruído, e foi destruído alguns anos depois, e fala de um dia em que Jesus viria, e agora de Sião e de Jerusalém as pessoas iriam para poder procurar a vontade do Senhor. Ele não está falando agora da Jerusalém geografia, ele está falando de duas realidades que viriam depois: a vinda de Jesus e o dia da ressurreição. Jesus já veio, as pessoas vêm à igreja de Jesus para ouvir qual é a vontade do Senhor para o Brasil. As pessoas vêm a você, que sai daqui em nome de Jesus e vai lá fora para poder apontar caminhos. Nós não somos chamados para quebrar nada, irmãos. Nós não somos chamados para quebrar nada. Nós não somos chamados para bagunçar. Nós não somos chamados para dar mau testemunho. Mas nós somos chamados para, em nome de Jesus, dizer: isso não está certo. Porque tem gente na ponta sofrendo a injustiça de algumas pessoas que estão roubando. Entra ano e sai ano. 90% das pessoas que estavam na rua o ano passado estava votando em ladrão, e o ano que vem vai votar em outro, e sabe que é. E a igreja não tem de ganhar, a igreja não precisa ganhar nada, nós já ganhamos tudo o que precisávamos, mas a igreja precisa dizer o que é pecado e o que não é pecado. E pecado não é só uma coisa, pecado é tudo que contraria a vontade de Deus, tudo que contraria a palavra de Deus é pecado. E se é pecado o beijo na boca dos dois homens, nós vamos continuar dizendo que é. E se é pecado o beijo na boca das duas mulheres, nós vamos continuar dizendo que é, gostem ou não. Nós precisamos dizer que é pecado explorar o pobre, miserável. Nós vamos dizer que é pecado a violência contra o gay, nós vamos dizer que é pecado a violência contra o empregado, nós vamos dizer que é pecado essa cobrança de impostos exorbitante, que é muito mais do que Salomão fazia. Nós vamos dizer que é pecado governos que roubam, nós vamos dizer que é pecado deputados que roubam, nós vamos dizer que é pecado essa quantidade de dinheiro que parlamentares recebem, nós vamos dizer que é pecado aquela escola que está acabada lá num cantinho, nós vamos dizer que é pecado o Neymar ganhar tanto e o professor ganhar nada, nós vamos dizer que é pecado, nós vamos dizer que é pecado, nós vamos dizer que é pecado. E não é injustiça pura e simplesmente, é pecado. Mas nós vamos apontar o caminho. Miqueias estava apontando o caminho, Jesus. Nós somos chamados para apontar caminhos. Foi lembrado aqui que o Senhor reina. O Senhor é rei. Você vai para o céu, irmão, olha, ainda que o governo te roube, ainda que os profetas fiquem calados, ainda que os sacerdotes ensinem o que é do seu interesse, você vai para o céu. Se o céu for o que te importa só, fica tranquilo então, porque vai para o céu. Mas se a justiça do Senhor também for o seu dever, vá para a rua e dê testemunho de comportamento diferente. Não goste de ir para a rua, vá para o templo e ore. Não goste de orar no templo, ore em casa e peça a Deus: Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia desse país. Senhor, não é possível que nós vamos estar passando por tudo que estamos passando e não gastamos 3 minutos de oração na nossa vida pelo nosso país. Tem gente que não gosta de algumas coisas, mas tem que gostar pelo menos dessa. Pelo menos orar, o cara tem que orar. Porque senão nós vamos ficar fazendo culto e falar: não, Senhor, está tudo bem, o Senhor está do nosso lado, nós vamos reunir os jovens lá no Rio de Janeiro, nós vamos ficar fazendo reuniões nos templos das igrejas evangélicas em vários lugares, nós vamos arrumar uma televisãozinha nova aqui, vamos continuar falando e o Senhor vai estar conosco. O Senhor fala: vai estar nada, vocês não vão ter o que falar daqui a um tempo, os profetas não vão ter o que falar, porque sim, vocês não falaram quando era para falar em meu nome, agora vai vir uma noite sobre vocês e vocês não vão ter o que falar. Ah, vai abençoar nada, vocês serão destruídos porque vocês deixaram de falar aquilo que é vontade do Senhor. Eu queria muito falar hoje sobre o céu.
Mas eu precisava parar para chamar a atenção nossa, irmãos, para poder dizer: nós, Igreja do Senhor, somos coparticipantes de tudo o que está acontecendo nesse país. E eu queria convidar você para orar pelo Brasil, pela presidente. Ela não é mais a presidente do partido A, ela é minha presidente, é tua presidente. Pelos juízes, pelos deputados, pelos governadores, pelos prefeitos, por todos os que estão investidos de autoridade. A Bíblia diz que nós devemos orar por eles, por esse país, para que a gente saiba o que vai acontecer, para que Deus nos conduza com misericórdia, porque se o Senhor nos deixar à vontade de nós próprios, nós vamos fazer uma bagunça nesse país e não vai chegar a lugar nenhum. Pelas crianças que estão na escola e pelas crianças que entrarão na escola, eu queria que a gente parasse para orar. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos governantes, e diz que se nós tivermos paz na cidade, nós teremos paz. Se não, irmão, prepara o lombo, porque vai ter uma bagunça tão grande nesse país. Se os nossos líderes não tiverem humildade e sabedoria agora, vai ter uma bagunça tão grande nesse país, que a gente não vai ter noção do que vai acontecer. E a Bíblia chama isso de resultado do pecado. Você, profeta de Deus, ore, saia daqui e vá lá fora dizer, porque lá fora tem um monte de gente esperando você, como profeta de Deus, que fala, e fala em nome dEle. E quem não fala, cala. E quem cala, consente. Vamos orar?